a sucessão do Barroso no STF. Primeiro, assim, não existem muitas notícias ainda sobre isso, mas o Barroso ele foi internado essa semana. Ele saiu do Supremo e foi conduzido para exames. Ele não estava se sentindo muito bem, problema de saúde. Primeiro, vamos esperar que seja uma Ele coisa emagreceu muito repentina. nos últimos anos, né? Vamos esperar que seja uma coisa repentina, né? Porque ninguém quer o mal de absolutamente ninguém. A gente torce, então, pela saúde do ministro Barroso. Mas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já está aguardando Luiz Roberto Barroso sair, está previsto para o final desse mês, para anunciar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A expectativa pela escolha do substituto do Barroso vai esbarrar em muita coisa. E Lula está aguardando a saída oficial para revelar o nome que vai indicar para a Suprema Corte. O nome vai ser sabatinado pelo Senado da República e há a tendência de que seja acolhido. A última vez que não houve um acolhimento foi no inventor da ditadura. O presidente era o ditador Floriano Peixoto. Então, a probabilidade do nome ser acolhido é sempre muito grande, né? Sempre muito mais, até porque a força que o indicado ganha, né? A capacidade de lobby que ele passa a sustentar, né? O medo que os senadores passam a ter do indicado é algo evidente, é algo óbvio, né? Então, ele passa a ser muito mais cortejado do que sabatinado. Na prática é isso que acontece. E, em meio ao anúncio que ainda não foi feito, Lula já disse que não vai fazer um anúncio ligado ao identitarismo, ligado à agenda identitária. Ou seja, muito provavelmente não deve anunciar uma mulher, não deve anunciar um negro, não deve anunciar, sei lá, um homossexual ou coisa do tipo. O nome mais forte, por hora, é o do Messias, né? Jorge Messias, que é advogado-geral da União, que possui notório saber jurídico, é uma figura relativamente jovem, que está ao lado do governo há muito tempo e que possui, né, as costas quentes com o sistema jurídico nacional. Apesar de não ter notoriedade como um grande advogado, enfim, não existe nada mais abstrato no Brasil, dentro da Suprema Corte, do que notariedade jurídica. Um outro nome importante, em meio a isso, é o nome do Alcolumbre, que é o nome do ex-presidente do Senado da República, o ex-presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, que é também uma figura jurídica ilustre que o Brasil tem e que, enfim, né, está aí como passível de ser indicado ou não. Alcolumbre está fazendo todas as vezes para a indicação do Pacheco. É muito difícil que isso aconteça, né, porque é uma indicação politicamente muito mais onerosa para o governo do atual presidente, né, porque, enfim, né, políticos eles possuem como uma característica, inclusive recomendável, a não filiação unilateral e a capacidade alta de esquecimento das suas agendas, então não sobra nada no que diz respeito à capacidade de um eventual futuro ministro de se manter fiel, né, à agenda política que o indicou. E o Pacheco é essa figura hoje, né? Para que a gente tenha uma ideia, né, de como está esse namoro, né? O Alcolumbre ele chegou para evitar uma derrota do governo, mais uma derrota do governo dentro do Congresso Nacional, ele chegou a retirar de pauta a LDO que derrubava vetos presidenciais à flexibilização absurda, ampla e restrita de licenciamentos ambientais. Uma agenda que é do Alcolumbre, tá? Porque o Alcolumbre pautou isso de olho aqui no Amapá, na exploração da foz do rio Amazonas, e ele tirou, né, o veto do Lula da pauta para que os vetos não fossem derrubados de uma maneira acachapante. A campanha pelos vetos ligados à flexibilização do licenciamento, ela foi muito grande, ela é muito maior do que a vontade que o Lula tem, que o Alcolumbre tem de explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Não é só isso que estava em meio a essa flexibilização do licenciamento ambiental, mas eram coisas estapafúrdias, como o autolicenciamento. Então, essas coisas, de fato, Lula, pelo Conselho bem de da agenda... notáveis, né?
Pelo bem da agenda, eram coisas que deveriam ser derrubadas, né? Agora Lula segurou isso e mantém na manga isso com a indicação que é sua, né? Esse é o seu nome, é o Rodrigo Pacheco Júnior. Porque assim, a lei a nova lei do licenciamento ambiental prevê que qualquer coisa do licenciamento ambiental, ela pode ser revista por um conselho de notáveis da região impactada, né? Tipo assim, nada mais abstrato do que isso, é mais abstrato, conselho de notáveis, do que notório saber jurídico. O Conselho de Notáveis é o cacique que pode ser comprado com espelhinhos, é o político que mora naquela região. Imagina, velho, se conselho de educação, de saúde, não funciona, então você imagina um conselho de notáveis no município de Laranjal do Jari. Né? Imagina como deve ser um conselho desse. É completamente abstrato, né? E licenciamento ambiental ele tem que ser pego a questões técnicas, né? Eu acho que a questão política ela deve fazer força. Eu acho que é um grande erro dos ambientalistas de querer fugir da força política, porque a força política ela precisa pressionar a questão técnica, mas isso faz parte da discussão. Everton, é o seguinte, se a gente olhar para as eleições de 2022, tirando a questão da democracia, que foi o imperativo para eleger Alckmin e Lula, duas grandes bandeiras foram levantadas pelo PT e pelo Lula. A questão do imposto de renda era uma grande promessa, e a outra questão ambiental era uma grande promessa. O Pacheco só será ministro do STF, e me cobrem depois, só será se o Alcolumbre entregar numa bandeja para o Lula a questão do licenciamento ambiental. Só será, é a única chance que tem. Alcolumbre tem que fazer uma escolha. E Lula joga de maneira excepcional, né? Por isso que eu sempre falo, algumas pessoas desdenham a capacidade de articulação que o Lula tem de uma maneira assim, como se Lula fosse um inepto nisso tudo. E muito pelo contrário, Lula é muito sagaz nisso. E Lula coloca, literalmente, ele colocou a pressão ao Alcolumbre de uma maneira ímpar. O Alcolumbre precisa entregar para o Lula, enterrar essa questão dessa nova lei do licenciamento ambiental, porque vejamos, para o Lula também é interessante explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, que não é bem na foz, né? É na área de influência. Também é interessante, o Brasil precisa disso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lula também precisa entregar para o mundo que o Brasil é um país com um comprometimento ambiental. Porque dentro de todas as negociações, e a gente está falando, por exemplo, dos tarifaços com os Estados Unidos também diretamente, o Brasil precisa entregar para o mundo o cartaz que ele preserva o ambiente, que respeita as leis ambientais. Então o Brasil não pode ter uma guinada desse tamanho na questão ambiental, e Lula sabe disso, sabe quanto isso vai pesar no ano que vem, na sua reeleição, e sabe quanto isso pesa também nos produtos brasileiros, porque se o Brasil exporta mal, a economia brasileira vai mal, não precisa nem fazer muita conta para saber disso. Então, a chance de Pacheco para ser indicado ao ministro do STF é essa. Lula brincou e Dilma brincaram nos seus primeiros governos, meio que de semideuses, a fazer indicações ao STF de maneira muito, digamos assim, solta. Eles não vão fazer mais isso, né? Lula já mostrou com o Zanin, já mostrou como se o ministro do Supremo fosse um cargo de Tribunal de Contas ou coisa que o vale, exato, que você pode negociar com toda a sua base. É um absurdo. E é uma prerrogativa do presidente, queira ou não queira, é uma prerrogativa do presidente, o presidente que indica. Posso gostar ou não gostar, posso achar que não deveria ser assim, mas tudo bem. Lula não vai, só vai entregar para alguém que não seja de sua confiança direta, e não sei se o Messias né? A gente nunca se esquece do Messias, né? Lá da Dilma, né? Que é esse mesmo personagem. Mas eu não sei avaliar isso, mas a chance do Pacheco é o Alcolumbre entregar essa questão do licenciamento ambiental numa bandeja, enterrar e entregar para o Lula. Tá aqui, isso aqui não vai mais ser mexido nessa legislatura, e você tem essa tranquilidade. Senão, de forma alguma, Pacheco... E Pacheco sabe disso. Pacheco talvez é um dos políticos mais habilidosos do Congresso Nacional. Sabe disso também, e sabe que
que nesse momento ele corre por fora, usando muito a mídia, porque isso também faz parte, né?